Nos primeiros minutos do filme, vemos um grupo de astronautas da missão Ares III, financiada pela NASA, coletando algumas amostras de solo marciano e interagindo casualmente como companheiros de trabalho. Não demora muito para sermos apresentados ao conflito central do filme, que, embora esperado pelo título, é repentino e surpreendente pela rapidez dos acontecimentos. Por conta de uma forte tempestade de areia imprevista, os pesquisadores são obrigados a evacuar o planeta o mais rápido possível. Durante a fuga, Mark é atingido por uma antena e some do campo de visão dos outros que estavam com ele, e como os companheiros não tinham tempo suficiente para procurar pelo sujeito, tendo em vista a segurança imediata dos demais e a urgência de saída do planeta, o personagem fica perdido em Marte. Quando pensamos em filmes do gênero sobrevivência, naturalmente somos capazes de vislumbrar de antemão que a obra irá abordar ou ter como base a solidão, pessimismo e até mesmo um alto nível de seriedade do protagonista, já que essas características se tornarão algo recorrente em produções similares. Porém, Perdido em Marte surpreende por manter um clima otimista e alegre ao longo de seu desenvolvimento. Mas é claro, em um nível adequado para não passar do limite e se tornar algo bobo e até fantasioso. Quando Mark acorda no dia seguinte, ferido pela ponta da antena, que juntamente do sangue coagulado deram um jeito de vedar a abertura do traje, ele imediatamente se refugia na base e trata seu ferimento, sendo essa uma das cenas mais fortes do longa. Após isso, ele grava um vídeo explicando sua situação, ação essa que ele adota ao longo de todo o longa, já que ele passa a gravar seu dia a dia como um diário. Quando termina de gravar e começa a olhar sua base de operação, agora abandonada, podemos enxergar nele um olhar de derrota. Possivelmente, após analisar sua situação, como uma pessoa lógica, ele tenha visto pouca probabilidade de voltar para seu planeta natal, com vida. Porém, não demora muito para ele tomar coragem e começar a fazer planos a fim de sobreviver, o que naturalmente seria uma árdua tarefa que o obrigaria a usar todo o seu conhecimento. Desde o primeiro momento, após aceitar sua circunstância, conseguimos ver atitudes otimistas e positivas vindas de Mark, e uma de suas características mais essenciais é o bom humor, que é usado diversas vezes como uma forma de manter o foco e a mente longe de pensamentos destrutivos. Com seus conhecimentos vindos de sua formação acadêmica, ele consegue construir uma estufa e plantar batatas, usando o solo marciano e o excremento próprio e de seus companheiros como fertilizante. Uma cena interessante acontece quando o primeiro broto nasce, com Mark se aproximando e tocando suas folhas, o cumprimentando. Brotos são um estágio inicial do ciclo de vida das plantas. Em uma analogia ao protagonista, poderia significar que ele estava começando um novo processo de amadurecimento do seu próprio eu, uma espécie de renascimento. Afinal, ficar isolado em um planeta com recursos limitados e sem uma perspectiva de resgate estava sendo um grande desafio para todas as áreas de sua vida, e que eventualmente mudaria sua perspectiva de diversas formas. Esse broto também tem um significado particular para ele, o nascimento de uma pequena esperança, já que até aquele momento ele não tinha nenhuma garantia de que duraria por muito tempo, e vendo seu trabalho dando resultado, ele pôde sentir que estava caminhando na direção certa para sobreviver mais um dia até ser resgatado. Uma coisa que notamos ao longo do filme é o quanto a ajuda de outras pessoas são essenciais para o resgate acontecer. Como seres sociais que vivem em comunidade, precisamos que outros nos auxiliem nas várias situações de nossas vidas. Não somente com atitudes, mas também com incentivo e apoio moral. Somos facilmente quebráveis em uma situação difícil e em momentos de necessidade. Por isso, ter pessoas às quais possamos contar se torna algo essencial. É evidente no filme o companheirismo da tripulação de Mark, quando aceitam, sem hesitar, voltar para salvá-lo, tendo que fazer uma manobra que os possibilitaria um resgate mais rápido do astronauta, com inúmeros riscos apresentados e considerados antes da tomada de decisão, contrariando ordens diretas e com alguns dos tripulantes correndo o risco de enfrentar corte marcial na volta para casa. Além de tudo isso, ainda seria adicionado mais 533 dias à missão deles, deixando-os mais tempo longe de suas famílias e dos amigos na Terra. Tudo isso para salvar um único companheiro. Na metade do filme, por conta de um acidente, toda a plantação de Mark morre. Essa passagem marca a perda daquilo que foi sua primeira fonte de esperança, já que aquela plantação estendia a expectativa de sobrevivência dele por vários dias. Em seguida, podemos vê-lo descontando seus sentimentos que estavam sendo reprimidos por conta do seu otimismo, quando Mark entra em seu rover e começa a gritar, deixando fluir toda a sua raiva, medo e tristeza. Na mensagem que ele manda para a comandante Lewis, mais à frente, somos capazes de ver em suas palavras certa aceitação do que parecia inevitável: a morte. Embora ele não estivesse desistindo, o personagem estava pronto para qualquer final que sua história pudesse ter. Em uma analogia às plantas mortas da estufa, pode-se dizer que ele precisou morrer
ou seja, perder a esperança, para que pudesse renascer, deixando para trás os sentimentos que o impediam de avançar. Conseguimos notar que essa é uma das partes mais sinceras do filme, já que é um dos poucos momentos em que o protagonista fala de uma forma completamente séria e honesta, onde ele reafirma que ama o que faz e entende que se ele morrer, foi por algo que acreditava ser maior do que ele. Essa também é uma das poucas passagens em que vemos o protagonista em um local mais escuro, em combinação ao tom sério e à aceitação de sua própria fragilidade naquele planeta. Podemos reafirmar que seu antigo eu estava passando por um processo de transformação, e que de agora em diante, ele adotaria uma posição mais reflexiva e sincera sobre tudo ao seu redor. Embora as cenas, em sua maioria, mostrem o protagonista sozinho, nas palavras do próprio Mark, ele era o primeiro ser humano sozinho em um planeta inteiro, essa sensação não nos é transmitida diretamente. Não paira um sentimento intenso de solidão, pelo menos não o tempo todo. E um dos fatores que ameniza essa potencial sensação, com certeza é o bom humor do protagonista, que faz o espectador sentir que ele está satisfeito, por exemplo, com sua ilusão autoimposta de diálogo com um amigo próximo. Podemos ver também que ele está sendo auxiliado e que não for esquecido. Mesmo que a interação seja limitada, ver os esforços de muitas pessoas para trazer um único homem para casa é algo de se admirar. Mas apesar de não sentirmos intensamente a sensação de solidão do protagonista, o jeito que vemos o personagem ao longo de sua viagem e até em outros momentos do filme é eficiente em ilustrar o quão pequeno o protagonista é em relação àquele planeta, e o quão insignificante ele parece ser, sozinho neste lugar imenso. Ao longo da viagem, até o momento do pouso da Ares IV, vemos que o olhar de Mark estava de certa forma diferente. Enquanto no início do filme, vemos ele a princípio, olhando para baixo enquanto coletava terra, sem certeza de absolutamente nada, apenas movido por uma convicção meio oscilante, vemos agora ele olhando para frente, observando os horizontes amplos com um olhar mais firme e reflexivo. É inegável e inevitável supor que uma experiência desse nível muda alguém por completo, e no fim da sua jornada, Mark com certeza já não era mais o mesmo de antes, e assim como um simples broto, ele havia amadurecido, crescido e se tornado mais experiente. Nos últimos momentos do filme, podemos ver ele mais velho, observando a paisagem e quando olha para baixo, enxerga um broto, e repete o mesmo gesto da outra vez, tocando suas folhas e admirando por alguns segundos aquela planta jovem. Da mesma forma que o primeiro broto, este representa o crescimento e amadurecimento, mas não do próprio Mark, visto que ele agora, como um instrutor da NASA, semeia no coração e mente de novos aspirantes a astronauta o mesmo apreço que ele tinha pela exploração espacial, e com certeza passava à frente tudo que o seu isolamento em Marte lhe ensinou. Conseguimos notar que o protagonista continua com seu otimismo e senso de humor, contudo agora de uma forma mais sensata e segura. É óbvio que tudo o que ele passou o tornou uma pessoa mais sábia, e ainda que o espectador não tenha tido acesso à sua personalidade anterior ao acidente, sabemos intuitivamente que ele já não era mais o mesmo. Perdido em Marte quebra a expectativa de uma obra mais dramática e nos oferece uma experiência, de certa forma inesperada, de esperança e ânimo, que nos prende principalmente pelo bom humor do protagonista e também pelo sentimento de conquista que transmite ao público, ao enfatizar as resoluções de problema que permitem Mark conseguir avançar mais um passo em direção ao seu resgate. É satisfatório ver, gradativamente, até onde ele consegue ir, assim como é empolgante observar uma planta que você mesmo cultiva crescendo a cada dia. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Imagino que, de algum modo, esse vídeo tenha sido interessante para você, e por isso peço que o curta e o compartilhe para ajudar a divulgar o conteúdo do canal. Se quiser ajudar e puder, claro, torne-se membro e confira os benefícios de cada nível de assinatura. Na tela, tem mais vídeos que talvez possam te interessar. Até a próxima.